Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso. Esta semana estamos a gravar o Expresso da Meia-Noite fora, na BTL, a Feira de Turismo de Lisboa, aqui na FIL. É a 36ª feira e é a maior de sempre, não só do turismo, como a maior de sempre aqui na BTL, maior aliás que a Web Summit. Estamos a gravar isto no stand da região de turismo do Algarve, que é o destino convidado, e o facto de estarmos a bater recordes sucessivos é um dos que vai dominar o tema deste Expresso da Meia-Noite sobre o turismo e se estamos ou não a chegar a um ponto de ter turismo a mais, se é que isso pode existir. Neste programa temos o Pedro Machado, que está aqui sentado à minha esquerda, é secretário de Estado do Turismo, seja bem-vindo. Pedro Cisa Vieira foi Ministro da Economia e tutelou a pasta do Turismo no governo anterior do Partido Socialista. João Duque é economista, professor universitário e comentador da SIC e também colunista do Expresso. E André Gomes é Presidente da Região de Turismo do Algarve, que nos recebe aqui nesta sua casa. Eu começava pelo Pedro Machado, porque quando nós dizemos, bem, é a maior feira de sempre, mais uma vez, desta vez até maior que a Web Summit, leva àquela questão que é, não está a ser grande demais o peso do turismo na nossa economia e como esta feira pode mostrar, de certa forma? Boa noite, Ricardo. Boa noite a quem nos está a ver e quem nos está a ouvir. Não, de todo. Esta feira tem, de facto, uma dimensão substantiva para o país. Ela tem 85 mil visitantes esperados nesta edição 2026. Reuniu mais de 200 operadores internacionais que vêm a Portugal expressamente. Isso é um bom sinal ou é um sinal preocupante? É um bom sinal, porque a nossa vizinha Espanha, que está aqui ao lado, pese embora a sua dimensão, estamos a falar de uma feira contra estes 85 mil visitantes, está hoje na cifra dos 240 mil visitantes. A Espanha, como disse, tem 5 vezes a nossa população. Sim, mas é dado importante. Significa que o país é atrativo. Significa que a oferta de Portugal, o destino de Portugal, é um destino bastante competitivo e é um bom sinal e é um bom número para os operadores internacionais. É um bom número para os empresários e para as empresárias portuguesas que estão neste setor, nesta indústria, para um setor, para outros indústria, que veem de facto nesta capacidade que o país tem de se projetar, sobretudo do ponto de vista internacional. Nós recebemos 31 milhões de turistas internacionais em 2025, geraram mais de 80 milhões de dormidas e mais de 29,1 mil milhões de euros. Não. Turismo a mais é um mito urbano que foi criado com as últimas percepções sobre o facto de, em alguns pontos em concreto, podermos ter processos de gestão que implicam novas abordagens e essas novas abordagens devem ser feitas, mas quando temos regiões no país, o caso do Alentejo, o caso da região centro, tem uma taxa média de ocupação anual na ordem dos 50%, significa que, pelo menos estatisticamente, aqueles 6 meses, aqueles operadores, aqueles empresários não tiveram negócios. Portanto, não há turismo a mais em Portugal, isso é um mito urbano. Há, sim, externalidades que é preciso nós trabalharmos, que nós tratarmos, mas isso faz-se em conjunto, isso faz-se em cooperação. O Pedro Cisa Vieira, quando foi Ministro da Economia, obviamente tinha que se preocupar com a economia toda e não apenas com o setor do turismo. Saíram hoje os números do PIB e da economia de 2025. Era bom ou não nós começarmos a ver o turismo a abrandar, de certa forma, o seu peso? Porque foi muito importante para a recuperação económica do país, para a abertura de Portugal ao resto do mundo, mas há um momento a partir do qual pode ser complicado, nomeadamente o setor ser um setor de baixa produtividade. Bom, eu acho que o que era, sobretudo, bom
era que os outros setores da economia crescessem ao mesmo ritmo que o turismo cresce e dessa forma conseguissem, digamos assim, atingir níveis de produtividade maior e com isso fazer cair o preço do turismo no conjunto da economia, não porque o turismo caía, fazendo cair toda a economia, mas que o resto da economia crescia. E a verdade é esta, é que no caso do turismo, aquilo que nós temos é o sucesso de uma estratégia de políticas públicas que apostaram há uma década em fazer crescer as receitas, crescer sobretudo em valor e menos em quantidade, diversificar mercados, diversificar destinos dentro do território nacional e combater a sazonalidade. E houve um conjunto de políticas públicas ao nível de promoção, de abertura de novas rotas aéreas, qualificação da oferta, estruturação de produtos que possam ser motivos de visitação ao longo do país, que depois conseguiram este resultado ao fim de 10 anos, que é nós de facto temos uma diversificação muito grande de turistas que vêm de muitos sítios, que já não vão só para Lisboa, Porto e Madeira, mas que vão para todo o território nacional e que já não se concentram só no produto sol e mar durante o verão. Isto, portanto, é uma estratégia de sucesso e a outra coisa muito importante é a seguinte: o peso do turismo no valor acrescentado bruto português cresceu praticamente 50% e a mão de obra no setor do turismo cresceu apenas 25%. O que é que isto significa? É que o turismo foi o setor onde o crescimento da produtividade mais aumentou. Aumentou sobretudo porque nós fomos buscar clientes que estão disponíveis para pagar mais pelas coisas especiais que Portugal tem. Eu acho, pelo contrário, que o turismo dá ao resto da economia uma espécie de guião sobre o que é que se deve fazer para conseguir crescer em produtividade, internacionalização, especialização, inovação e, sobretudo, trabalhar muito o mercado. E isso é uma coisa que desejamos todos para o resto do país. Há um outro tema que eu vou falar da próxima intervenção e que é o seguinte: mas será que o facto do turismo ter tanto sucesso não está a levar que haja uma aplicação de recursos no setor turístico que fariam falta ao resto da economia para crescer? E eu, de seguida, explicarei porque já porque fiquei é que não é assim, na minha pergunta. Fica já assim para a próxima. Não é assim, pelo contrário. Este tema da produtividade, que é um dos maiores desafios da economia portuguesa, há muitos anos tivemos já desafios mais brutais, nomeadamente a nível da dívida, enfim, então tentámos numa velocidade de cruzeiro de algum crescimento económico, mas para que o crescimento seja significativo e estruturado, percebe-se que temos que aumentar a produtividade. Continuamos a ter uma produtividade baixa, média, na nossa economia. O turismo aí é um peso, ou ao contrário, como disse o Pedro Cisa Vieira, é de alguma forma um setor que devíamos todos tentar seguir? Quer dizer, há setores piores. Bom, há setores piores e, portanto, o turismo é um setor que tem feito uma evolução e nós notamos isso porque, tipicamente, os serviços de elevada qualidade e, portanto, valor acrescentado têm aumentado em número e isso é muito significativo. Os hotéis, número de hotéis, 4 estrelas, 5 estrelas, etc. Portanto, isso são sinais de que nós temos capacidade para estar a fazer oferta de valor acrescentado elevado. Mas, de qualquer das formas, se nós olharmos para o que é o turismo e a produtividade do turismo, que anda à volta dos 70 a 75 mil euros por trabalhador, e compararmos, por exemplo, com a indústria transformadora, que anda dos 85 aos 100, já temos aqui uma diferença. E se pensarmos que há setores... Que é outro setor que tem muita importância nas prestações. Exatamente, mas há setores depois, também são um bocado específicos, mas como a eletricidade ou os serviços financeiros têm o dobro. Portanto, é assim, há muito espaço para crescer e para fazer melhorar a produtividade nacional. E esse é um problema do setor do turismo quando é muito alavancado ou assente em aumentos de produtividade, mas que estão associados a serviços de baixa qualidade. Por exemplo, se eu aumentar umas mesas numa esplanada de um restaurante de baixa qualidade, eu estou a aumentar provavelmente a produtividade, se não aumentar o número de trabalhadores. Mas não é bem esse tipo de serviço que nós queremos, porque nós não conseguimos, de facto, vender ou pagar muito bem se as pessoas se sentarem para beber um café, ainda por cima sem vista. Quer dizer, porque nós temos poucos temas que nos levem a procurar, infelizmente, pode ser que com o tempo nós consigamos crescer em termos de temas que nos façam procurar efetivamente para virmos a Portugal, mas nós não temos uma Torre de Londres, não temos uma Torre de Pisa, não temos uma Torre Eiffel e, portanto, como não o temos,
É difícil termos uma vista na esplanada e cobrar o preço que temos, por exemplo, se nos sentarmos na Praça de São Marcos. Se nos sentarmos na Praça de São Marcos, um café que é igual, a se calhar até com menos quantidade, servido na Praça de São Marcos, cobra-se 4 vezes o que se pede, provavelmente, no Rossio. Portanto, e isso faz a diferença. Mas há outras maneiras que nós podemos ter, e a cultura, o turismo fora do sol e mar, nomeadamente o cultural, pode fazer a diferença. E nós temos que investir muito nesse sentido. Caso contrário, corremos o risco de, enfim, o turismo não contribuir tanto como era desejável. Eu não resisto, Só me é permitido rapidamente a discussão, comentar André ao Gomes, professor Lunduque, por 2 ordens de razão. Primeiro, porque esta percepção e o exemplo que acaba de dar é bem o contraditório daquilo que o professor João Duque disse. Qual é o primeiro mercado do mundo em turismo? Primeiro país receptor do mundo? É a França. Portanto, o que significa que a sua tese cai por terra quando aponta o facto de Portugal estar hoje, e bem, mais vocacionado por uma atividade que está a crescer, e está a crescer bem, mas que já hoje tem níveis de produtividade relevantes. Tem razão. A restauração, de facto, precisamos fazer aqui um caminho de crescimento substantivo. Mas nós temos atividades como o alojamento, que está nos 90%, 98%. Nós temos atividades como a animação turística, que já estão acima dos 100%, comparativo com a média. A produtividade média do país. Estes são os tais mitos que se vão criando e que acabam por, de alguma forma, reforçar pela positiva o que disse o Pedro Cisa Vieira, porque, de facto, Portugal chegou a este estádio. Foi lançado aqui, em 2006, o PENT, o Plano Estratégico Nacional para o Turismo, tinha, digamos, os 3 grandes objetivos centrais. Chegarmos a 2015 com 15 milhões de turistas estrangeiros, chegarmos a 2015 com 15 mil milhões de receitas e poderemos eventualmente chegar a 15% do produto. Nós em 2024 chegámos não aos 15, mas chegámos aos 27 mil milhões de euros de receitas, o que significa que o país fez um crescimento extraordinário e está a ter reflexo disso também ao nível da produtividade e gostaríamos muito também ao nível dos salários. Portanto, é uma matéria que é preciso termos, se me permite, professor João Duque, obviamente... Não, tudo bem, eu compreendo depois por si, pelo setor, que naturalmente está no seu papel, e acho bem. Mas não nos podemos comparar com a França em número, porque a dimensão de França não tem comparação com Portugal. Mas estamos a falar de posicionamento, um país que se posiciona com a França. Mas isto é, infelizmente, por exemplo, o setor que mais, ou a atividade que mais contribui para o PIB do turismo é a restauração e a hotelaria. Pronto, a restauração e a hotelaria que têm muito para crescer em termos de valor acrescentado. Agora, é preciso que os portugueses tenham capacidade para acompanhar esse tipo de crescimento. Porque quando o português se senta à mesa num restaurante, paga o mesmo que um não nacional, e é preciso termos capacidade para nos sentarmos à mesa ao lado dos outros. Isso é um problema um bocadinho confrangedor para a realidade nacional, que é não deixarmos que as estruturas de elevado valor acrescentado fiquem guetos para não residentes, expulsando os portugueses de acesso. Os Açores é um mercado curioso onde se está a notar isto. É difícil um açoriano usar as instalações turísticas locais porque quase que fica mais barato vir a Lisboa, eles têm um preço de deslocação mais baixo do que quando nós, continentais, vamos aos Açores. É mais fácil para eles virem a Lisboa fazer fins de semana do que localmente. Ficar dentro disso. Isso é um bom tema também de passar para o Algarve. Esse tema já foi muitos anos discutido no Algarve. O Algarve é sempre apontado como um fator de sucesso, mas também de insucesso. É muito fácil encontrar coisas boas e muito fácil encontrar coisas para criticar. E aí faço-lhe a pergunta que dá um pouco o chapéu deste programa, que é: temos ou não temos turismo a mais? Eu, no Algarve, em agosto, responderia sempre sim. Eu permitiria-me dizer que não, e reforçar aquilo que foi a ideia que já aqui foi transmitida. Eu creio que o Algarve acaba por ser um bom exemplo de muito daquilo que já foi aqui dito, naquilo que são não só os desafios que são colocados aos territórios por força desta atividade turística, mas também por aquilo que tem sido a capacidade deste setor de dar resposta a esses desafios. E nós no Algarve, quando me é perguntado se nós temos turismo mais, eu digo claramente que não. Nós temos um grande desafio, digo eu, ao nível daquilo que será a gestão dos fluxos turísticos. E a gestão dos fluxos turísticos a 2 níveis, no tempo e no espaço. E mais uma vez aqui também o Algarve creio que pode servir de exemplo pelo bom trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, nomeadamente por força desta estratégia que tem vindo a ser seguida. O bom trabalho é o quê? Tem menos sazonalidade, subiu um pouco na cadeia de valor? Precisamente. Precisamente neste momento estamos com a taxa de sazonalidade mais baixa
da história do turismo do Algarve. Para ter uma ideia... Fica há mais gente espalhada ao longo do ano. Ao nível do ano, ou seja, nós ao nível das dormidas, há cerca de 10 anos, registávamos 45%, ou seja, o peso da atividade turística naqueles 3 meses de verão representava 45% do total da atividade turística que era realizada na região e, envolvidos 10 anos, em 2025, conseguimos reduzir essa taxa de sazonalidade para 40%. Conseguimos reduzir 5 pontos percentuais. Isto parece-me extremamente relevante e um caminho que nós temos que continuar a seguir. Por outro lado, também ao nível da gestão dos fluxos turísticos, ao nível do território. E aqui também posso dar um exemplo muito prático. Nós, em 2024, quando revíamos o nosso plano de marketing estratégico, nós havíamos registado na nossa região qualquer coisa como 21 milhões de dormidas. Nesses 21 milhões de dormidas, em 2024, 70% desses 21 milhões registaram-se em apenas 3 concelhos. E nós somos 16 concelhos na nossa região. Estamos a falar de Albufeira, Lolé e Portimão. Nós terminámos agora precisamente de ter as contas fechadas relativamente a 2025 e o peso destes 3 municípios reduziu para 63%. Ou seja, num ano em que continuamos a espalhar-se pelos outros municípios. Num ano em que continuamos a crescer ao nível da atividade, em todos os indicadores, ao nível dos hóspedes, ao nível das dormidas, com um aumento ao nível daquilo que é um crescimento, precisamente em valor, que também já foi aqui mencionado. E, portanto, creio que é este o caminho que temos que continuar a seguir e creio que é também este caminho que demonstra, efetivamente, que nós não temos turismo mágico. Este tema que o João Duque falou, falando dos Açores, mas também se coloca, a minha pergunta é se também se coloca no Algarve o facto de, às vezes, o acesso de quem vive no Algarve todo o ano, as pessoas que fazem o Algarve, terem depois dificuldade de acesso. Não há praia, que é felizmente pública, mas acesso a muita coisa que lhes fica de facto vedada. Eu não diria de todo, e creio que também aqui, mais uma vez, felizmente, os factos vêm a demonstrar precisamente o contrário. Se não vejamos, em 2025, mesmo naqueles 3 meses do período de verão, nós tivemos um aumento de turistas nacionais na nossa região. E tenho que fazer aqui desde logo a ressalva... Mas o ano passado já havia muita gente a queixar-se dos preços. Umas vezes queixam-se dos preços altos, outras vezes queixam-se dos preços baixos. Acaba por ser um bocado também contraditório. Durante anos desafiaram o setor do turismo a valorizar aquilo que é a nossa oferta. E, portanto, foi esse trabalho que nós realizámos. Portanto, num período em que valorizámos a nossa oferta, agora criticarmos por termos valorizado demais, eu queria aqui, acima de tudo, afastar também esse mito. Do facto de haver, eventualmente, um divórcio dos portugueses com a região do Algarve, ou de o Algarve estar muito caro para os portugueses, ou dos portugueses não terem a possibilidade de irem à região. Mais uma vez, como disse, os factos vêm a demonstrar precisamente o contrário. Não só crescemos no período de verão naquilo que diz respeito a turismo nacional, fechámos 2025 a crescer 3,2%, também ao nível do mercado nacional, e isto revela bem aquilo que é a importância do mercado interno para a sustentabilidade dos nossos territórios. E, portanto, creio que isto demonstra bem também aquilo que nós dizemos muitas vezes para todos os portugueses, por força muito daquilo que são as segundas residências, algo que também não é contabilizado, como também aquilo que é a atividade gerada pelo AEL inferior a 10 camas, que também não é contabilizada pelo INE. Desde logo isso à partida desvirtua muito daquilo que são os resultados do desempenho da atividade que nós vimos a analisar e a demonstrar todos os anos. Mas também aí demonstramos que de facto continuamos a ter, por um lado, oferta para todas as carteiras, se me permitem a expressão, assim como também, nomeadamente e em particular para o mercado nacional, como costumamos dizer, o Algarve está logo ali. E, portanto, num qualquer fim de semana prolongado ao longo de todo o ano, e inclusivamente fora daquilo que é a época alta, temos a oportunidade de propiciar a todos os portugueses a oportunidade de experienciar aquilo que são as nossas experiências turísticas, a nossa diversificação da oferta e até, inclusivamente, de uma forma, se calhar, muito mais autêntica, muito mais real, numa articulação muito mais próxima com aquilo que são as nossas comunidades locais, com esse envolvimento com o nosso território, e é esse o trabalho que temos vindo a fazer. João Duque, não sei se existe um número mágico, mas quando é que ficaria feliz quando visse numa economia a crescer o peso numa economia a crescer, não era a estagnar nem a cair, o peso do turismo a ir para os 10% do que está atualmente, ou manter-se nos 15%? Pedro pôs o ponto. Os outros setores têm que crescer mais que o turismo. E o turismo, a meu ver, tem excelentes exemplos de crescimento. E quando eu fiz o ponto do rendimento e a exclusão dos portugueses, não é porque o turismo esteja a fazer uma má estratégia. Nós temos é que, ao nível dos outros setores, evitar que os portugueses percam o acesso por perda de rendimento. E, portanto, aquilo que temos que fazer é acompanhar aquilo que é o desenvolvimento, ultrapassando o turismo em crescimento. Porque se crescermos todos à mesma percentagem, o turismo mantém este sobrepeso. O mesmo peso. Que é um peso preocupante, particularmente em algumas regiões. Quer dizer, há regiões como o Algarve ou a Madeira. É preocupante, são 30% ou 40% do PIB local. Mas porquê é que acha que isso é preocupante? Não, é 30% ou 40% do PIB local. Portanto, se há um problema de turismo no Algarve,
há um afundamento. Mas quer dizer, mas é uma estratégia de desenvolvimento de uma região. É uma estratégia, mas tem que se ter a consciência de que, de facto, a Madeira e o Algarve têm 30 ou 40%, entre 30% a 40% do PIB da região é assente em turismo. Ricardo, eu não quero prejudicar o Pedro. Sim, já passaram ao Pedro. Eu volto Pedro Machado estava aqui a fazer que não com a cabeça. Eu volto a entrar aqui ligeiramente em contradição com o professor João Duque. Os dados de janeiro de 2026, dados apurados hoje, dados provisórios, turistas internacionais em Portugal, crescemos 1%. Turistas nacionais em Portugal, 4,7%. Não há divórcio dos portugueses com o turismo. E, portanto, essa ideia é outro mito que se pode começar a criar. O Algarve fez esse exercício e bem, fez o inquérito e provou que, de facto, não só não tivemos menos portugueses no Algarve, como os portugueses não quiseram deixar de continuar a ir ao Algarve. O mesmo aconteceu na Madeira. O Turismo da Madeira, a Secretaria Regional do Turismo da Madeira fez exatamente o mesmo inquérito, obviamente alargado com a especificidade local, e provou que os madeirenses estão satisfeitos. Eu estive, aliás, num programa vosso a comentar o estudo da Fundação Manuel dos Santos, em que se dizia que, de facto, o turismo havia aqui hoje uma percepção negativa. Não, 6%, de facto, havia um indicador, tem externalidades. Há certos sítios do país onde, obviamente, há Agora, um problema. Ainda hoje, e se virmos aquilo que é a percepção que Portugal tem, sobretudo internacionalmente, nós temos 32% nos mercados que fizemos o estudo que querem vir a Portugal em 26, e esses 32%, num dos itens do inquérito, referem que acham que Portugal é um destino barato. Portanto, ou seja, é preciso nós, às vezes, baixarmos um bocadinho a fasquia, baixarmos um bocadinho a relação àquilo que é a realidade do país e perceber que nestes territórios, agora, em relação aos Açores, obviamente, vive da sua insularidade, mas os Açores são hoje um caso muito relevante do posicionamento internacional no que diz respeito à captação, sobretudo em segmentos de mercado, que são segmentos muito apostados no ativo, no natureza, e são uma extraordinária resposta de complementaridade à proposta de valor que é Portugal. Pedro Cisa Vieira, responder a este tema, alguns dos temas que o João Duque levantou, do facto de nós devíamos ter mais setores, que ficaria mais contente nesse momento, e sobre o facto de podemos estar a... Claro que ficamos, quer dizer, o maior destino turístico do mundo é a França. O maior mercado, contando com o mercado interno, são os Estados Unidos. São economias altamente competitivas e de valor acrescentado, mas, no entanto, oferecem aos visitantes pretextos para irem. E eles não deitam fora a atividade turística. Nem a atividade turística prejudica o crescimento dos outros setores. O que é que eu queria dizer? Primeiro, quando medimos produtividade média, que foi um tema que o João Duque referiu, nós estamos a incluir nas contas do turismo setores que verdadeiramente não são turismo, mas são serviços em geral. O restaurante de bairro, o restaurante que serve refeições para o dia-a-dia dos trabalhadores de escritório da região, não são setor turístico. E, no entanto, entram nas contas e baixam a produtividade média. Se nós olharmos para a hotelaria, se olharmos para as viagens, se olharmos para a animação turística, que estão a trabalhar para um mercado que paga mais porque são clientes com maior poder de compra, vemos que os níveis de produtividade são bastante elevados. Esta é a primeira distinção que é preciso fazer. Segundo tema que também foi referido. Obviamente, o sucesso que nós estamos a ter a atrair pessoas para o nosso país em quantidade e com poder de compra geram problemas que nós temos que enfrentar. Mas são bons problemas. É preferível ter o problema de saber como é que lidamos com tanta gente que chega a Lisboa, com tanta gente que vai para o Algarve, do que temos o problema de dizer não temos ninguém que nos queira visitar. E esses problemas não podem ser resolvidos pelo setor turístico. Problemas de melhoria da qualidade dos transportes, das infraestruturas como o aeroporto, de coisas como serviços de limpeza, coisas como novos motivos de visitação por parte do setor da cultura, novos museus, nova oferta. Isso tem que ser respondido. Diversificar mais nas cidades que agora são destino, isso tem que ser respondido. Não é pelo setor turístico, é pelo resto da economia. Ou seja, neste momento o turismo, é verdade, criou alguns problemas novos ao país, que o país tem que saber responder, mas não deve responder dizendo assim, olha, fechamos a torneira, não queremos mais turistas a gastar de dinheiro. Temos é que dizer, temos que ter um novo aeroporto, temos que ter a cidade mais limpa, temos que investir na qualidade dos serviços de transportes. Essas coisas é que são importantes. E, finalmente, a terceira coisa é a seguinte. O problema que o João Duque identifica seria verdadeiramente um problema se eu chegasse à seguinte conclusão. O turismo está a captar
capital, recursos humanos, mercado externo, que, se não estivesse aqui o turismo a aproveitar essas oportunidades, seriam investidos no setor farmacêutico, da aeronáutica, da engenharia e das telecomunicações. Se isso fosse assim, nós teríamos um problema. Mas não é isso que se passa. Como é que podes dizer que não é? Porque, na verdade, é o seguinte. Nós estamos a captar muito investimento externo que vem especificamente para o setor turístico, mas que não estaria disponível, são investidores especializados neste setor, que não viriam aqui investir no setor farmacêutico. Nós temos que estar a fazer captação no setor farmacêutico, no setor aeronáutico, como estamos a fazer, mas não vamos pensar que esses investidores que investem aqui em hotéis ou outras empresas de serviços turísticos estariam a fazer outra vez. Portanto, são investidores que estão aqui em hotéis, que se não estivessem aqui estavam em hotéis noutro sítio. Recursos humanos. O turismo cresceu 25% o emprego entre 2019 e 2024. Passámos de cerca de 320 mil trabalhadores no setor, no seu conjunto, para um pouco mais de 400 mil trabalhadores. Esses trabalhadores são essencialmente trabalhadores pouco qualificados e muitos imigrantes. Não são pessoas que deixassem de trabalhar, engenheiros que deixaram de trabalhar nas empresas industriais, não são pessoas que deixaram de trabalhar em setores de alto valor acrescentado, industriais, de investigação, etc., para ir trabalhar no turismo. Portanto, nós não estamos a ter o turismo a capitalizar, a canibalizar o resto da economia. O que eu volto a dizer é o seguinte: seria muito importante que nos outros setores económicos nós tivéssemos a capacidade de manter políticas públicas continuadas ao longo de décadas, com grande articulação, grande capacidade de discussão entre setor público e setor privado, e tivéssemos a outra coisa de que o turismo tem beneficiado e que outros setores da economia não tiveram. É que, além desta consistência de política pública, o setor do turismo tem a felicidade de ter recursos que são próprios e que o turismo de Portugal gera em benefício do setor turístico. E o que acontece noutros setores é que não existe essa mesma capacidade de o setor da indústria ou das engenharias, etc., ter recursos públicos que estejam ali afetados e geridos. Passa tudo pelo Ministério das Finanças ou pelo Ministério da Coesão Territorial. Ou seja, é um setor que tem aí uma maior agilidade financeira. O que eu queria, portanto, dizer é o seguinte: eu estou perfeitamente convencido que o percurso que fizemos nesta década no setor turístico podia ser replicado, até com vantagem, noutros setores, se tivéssemos a mesma consistência de políticas públicas e a mesma capacidade de utilizar recursos públicos para fazer isto. E isto, no limite, há um outro intangível, que poucas vezes falamos, mas também é muito importante. As pessoas que visitam Portugal mudam a percepção que traziam sobre o país. Quem vem a Portugal fica mais disposto a comprar produtos portugueses, fica mais disponível para investir em Portugal. E nós temos visto, e o Ministério da Economia estudou isto, que quando começamos a ver turismos a vir de Estados Unidos e de outros mercados mais qualificados, a seguir começamos a ver um crescimento das outras exportações para esses mercados e uma atração de investimento estrangeiro para outros setores. O turismo pôs Portugal no mapa e pô-lo por razões muito positivas. E ao fazê-lo está a beneficiar também a atração de investimento, a atração de talento para os outros setores. A coisa mais obtusa que podia acontecer era dizer o seguinte: como o turismo está a ter muito sucesso e está a pesar muito, vamos deitar fora esta gente, vamos fechar a porta aos estrangeiros. Mas, Pedro, a pressão... e pensamos que com isso o resto da economia vai crescer. Não vai. Mas só uma pergunta antes de passar ao André Gomes. Mas a pressão em vários sítios, como no Algarve, mas sempre cidades como Lisboa e o Porto, nomeadamente nos seus centros, é às vezes muito difícil de gerar, claro, e sabemos, e há várias cidades europeias onde já se criaram movimentos, alguns deles até bastante pesados, contra o turismo. Vamos fechar a porta, estão errados. Obviamente, nós temos mais gente no centro de Lisboa, em meia dúzia de freguesias de Lisboa. Eu gostava de ver a Câmara de Lisboa ter mais cuidado com limpeza, ter mais cuidado com manutenção de espaço público, a investir noutras zonas da cidade, a abrir um museu que levasse pessoas para outras zonas da cidade. Eu gostava de ver o Ministério das Infraestruturas a melhorar os serviços de transportes públicos na região metropolitana para que os turistas pudessem mais facilmente aceder a outros pontos da área metropolitana
que são igualmente suscetíveis de visitação e que, aliás, fariam com que o turista que veio passar um fim de semana a Lisboa ficasse com vontade de voltar porque diz assim, olha, não fui ali, não fui acolá e podia ir porque é muito facilmente acessível. Eu gostava de ver que, de facto, conseguíssemos ter um novo aeroporto em Lisboa e não ficássemos, como vai acontecer daqui a 2 anos, estivermos todos aqui a chorar porque o turismo não cresceu ao mesmo ritmo. Porquê? Porque as pessoas não conseguem chegar cá porque já atingimos o limite. Estes outros problemas são problemas bons para um país ter, são problemas que outros países gostariam de ter e que nós temos que resolver. Quando nós precisamos de mais habitação, de mais transportes, de melhores serviços públicos, a solução não pode dizer vamos fechar a torneira, a solução tem que ser dizer vamos preparar o país para estes outros desafios. E essa é que é a questão. André Gomes, é uma boa maneira de passar para si, sei que não é responsável por isso, mas quando temos um peso, como disse o João Duque, 30% a 40% no PIB do Algarve. Do Algarve. Não é no PIB, mas Não é. 30%. Mas depois temos maus transportes públicos, sobretudo ligação entre concelhos muito maus. O preço da habitação para quem é do Algarve estão muito inacessíveis, para não dizer inacessíveis, como em Lisboa, como no Porto, é o terceiro sítio, juntamente com a Madeira, também é exatamente a mesma questão no Funchal, e não só. Os hospitais não são bons, os hospitais públicos em particular são um problema histórico do Algarve, e a questão é, isto ultrapassa seguramente, é como é que se gera isso, não é? Para que não haja, de certa forma, alguma reação contra um turismo que, de facto, depois torna a vida de quem lá vive bastante difícil ou impossível. Mais ou menos seguindo exatamente a mesma linha em que temos vindo a discutir, eu creio que aí urge é preparar e dar respostas para esses desafios, nomeadamente para estes que são transversais a todo um país, a todas as regiões, quando falamos de habitação, quando falamos de mobilidade, quando falamos de acesso à saúde, quando falamos de serviços. A verdade, e aqui também tenho que reafirmar isso, a verdade é que o Algarve, por aquilo que tem sido um desinvestimento ou uma falta de investimento público, já diria de décadas, no que diz respeito a isto que são serviços básicos, nomeadamente e em particular, como o Ricardo frisou e bem, no que diz respeito à mobilidade, e que são um forte contributo para nós fazermos face a alguns destes problemas que estamos aqui a falar. Quando nós queremos distribuir os fluxos turísticos pela região do Algarve, quando nós queremos que as pessoas conheçam um outro Algarve, o Algarve interior, o Algarve da Serra, o Algarve do Barrocal, as pessoas têm que conseguir chegar a essa parte da região. Se as pessoas querem usufruir da experiência desses territórios, temos que ter serviços, temos que ter habitação, também temos que ter oferta hoteleira, de animação turística nesses territórios. E, portanto, aí, sem dúvida, o Algarve, creio que tem sido vaticinado a um desinvestimento do ponto de vista público, que nós, de facto, algarvios, temos que continuar a exigir por parte daquilo que são as entidades. Mas vê alguns sinais positivos nisso, é que não se vê muito assim tenos. Nada de... Permita-me dizer muito tenos. Tudo demora muito tempo a acontecer e, de facto, no Algarve acaba sempre por ficar tudo para último. O Algarve muitas vezes acaba por ser só lembrado por todo o país naquilo que é o período de verão, em que, de facto, praticamente todo o país sabe que existe uma região que é o Algarve, acaba por usufruir muito daquilo que é a oferta turística da região, mas depois, durante o resto do ano, muitas vezes o Algarve é esquecido. E o Algarve não pode ser esquecido porque, de facto, o Algarve não é só atividade turística, não tem uma população residente muito grande, infelizmente, e eu digo infelizmente porque eu creio que isso também é um dos desafios para a região, é crescer naquilo que é a sua população residente. São cerca de mais ou menos 500 mil de residentes na região, mas de facto esse 500 mil de residentes na região tem necessidades durante todo o ano, tem necessidades de experienciar o seu território, de poder trabalhar, de poder estudar, de poder viver e de facto é um território que, volto a reafirmar, tem sido muito vaticinado a falta de investimento estrutural do ponto dos governos nas últimas décadas que nós temos vindo a exigir e a reivindicar. Pedro. Eu queria dizer uma coisa, se calhar antes do Sr. Secretário de Estado fechar isto. Queria dizer o seguinte, o turismo de facto tem uma capacidade de responder e de antecipar problemas. O setor turístico e o setor público na área de turismo têm tido um percurso fantástico. E há uma coisa que se calhar poderia pensar, e eu acho que já vai acontecendo, tem a ver com o seguinte, o turismo gera muitas receitas para o setor privado e para o setor público. Talvez valesse a pena que uma parte dos recursos que o setor de turismo vai tendo à sua disposição fossem, em vez de ser apenas para valorizar agora investimentos no setor do turístico, que eu acho que o mercado já leva, começar a contribuir para algumas outras coisas que os territórios precisam de responder
para gerirem melhor a procura turística que está a chegar. Tradicionalmente, o setor turístico tem valorizado muito, por exemplo, a cultura, que são equipamentos culturais, que é importante, mas se calhar nesta altura começa a ser importante que, com a capacidade de ação e de gestão que têm, começarem também a investir noutro tipo de problemas que têm a ver com habitação, designadamente para os trabalhadores do setor, designadamente para temas de transportes e outra. Talvez a competência que está instalada no setor de turismo e os recursos que têm à sua disposição pudessem ter esse benefício positivo para o resto da comunidade. Pedro Machado. Se os outros senhores ministros deixarem. Claro, que é sempre difícil. Pedro Machado, há exemplos quais nós possamos seguir de países que tiveram exatamente problemas parecidos com os nossos, ou seja, parte boa, bom crescimento do turismo, mas de repente conseguiram responder a estes dilemas ou a estes problemas evidentes da pressão turística? Desde logo a Espanha acaba de lançar há 3 semanas a esta parte a sua estratégia para os próximos 10 anos, da mesma forma que Portugal está a fazer. Mas o tema de facto é apaixonante. Mas agora 2, 3 notas mais particulares. O Algarve, certo, o Algarve tardou em receber provavelmente a atenção devida, mas o Algarve hoje é o grande palco em Portugal dos grandes eventos mundiais. O Algarve tem a MotoGP, o Algarve vai ter a Fórmula 1 2027, 2028, o Algarve vai ter o PGA Tour, a prova rainha do golfe do ponto de vista internacional. O Algarve vai ter investimentos na saúde e, portanto, Ricardo, a saúde não é má no Algarve, precisa de investimento, precisa de novas infraestruturas. E já agora outro mito urbano, que é o turismo não é o responsável pela falta de habitação. Porque também se começa a gerar essa opinião pública, essa percepção, e parece que não é. O problema de Portugal, são dados da Associação do Imobiliário, é que entre 2008 e 2018, enquanto a Europa construía 43 focos por cada 1000 habitantes, nós construíamos apenas 16. O que significa que, em muitos casos, esta cifra, ao longo destes anos, por cada 1000 habitantes, é talvez uma das falhas de mercado que temos hoje, e por isso o Governo está apostado em construir, como já foi anunciado, quer infraestruturas como o novo aeroporto, quer a mobilidade através da ferrovia, quer naturalmente a questão da habitação. Segundo, em muitos casos, o turismo é responsável pela reabilitação de muitos territórios, sejam cidades, sejam aldeias. O próprio alojamento local, que muitas vezes é viabilizado, é responsável não só pela requalificação e pela conservação de edifícios, mas é responsável pela dinâmica de retomarmos a atividade económica e, noutros casos até, segurança. A segurança é um fator crítico. Quando nós colocamos pessoas nas ruas e essas pessoas circulam por força de uma atividade que é a indústria do turismo, nós estamos também a instaurar mais segurança. E por isso, Portugal não está confrontado. Quando o Ricardo perguntava outros países que tenham resolvido, não é um problema para o país. Resolvido ou atenuado, sim. O que Portugal está a pensar fazer é, ponto 1, para o caminho do crescimento, este crescimento possa ser o tal sustentado. O crescimento traga valor acrescentado bruto. E para isso estamos a alargar novas rotas. Os 2 mercados que mais crescem, janeiro de 2026 para Portugal, é o Canadá, 12,5%, e o Brasil, que estamos a recuperar a cota do Brasil, com 8,3%. Quem são as novas rotas que vamos ter em 2026? Pela primeira vez, 3 companhias aéreas a voarem diretamente para Portugal, não só para Lisboa, para o Algarve, para o Porto, para a Madeira, e queremos que elas possam ser extensíveis também para os Açores. O que é que isto significa? Clientes com poder aquisitivo mais elevado, clientes que ficam mais tempo no território e que são responsáveis, por exemplo, basta compararmos com um dos produtos turísticos que temos em voga em Portugal, o caso do enoturismo. Eu estive este fim de semana numa quinta de enoturismo no norte de Portugal, onde o valor hoje alcançado, vendas em 2025, no enoturismo, é muito superior já à venda direta da fileira do vinho, que era a atividade principal até aqui há uns anos atrás. O que significa cultura. O turismo, é bom dizer aqui, a capital portuguesa da cultura, que é a Ponta Delgada, tem um financiamento substantivo na programação e, sobretudo, no orçamento do turismo de Portugal, obviamente, transferindo aquilo que é a nossa vantagem económica de termos captado receitas e essas receitas estarem a fomentar a cultura. A capital europeia da cultura, 2027, Évora, tem um financiamento substantivo do turismo de Portugal, do Estado português, para que a cultura seja cada vez mais acessível e possa ajudar até a reposicionar destinos, neste caso, alargarmos aquilo que é a capacidade que o setor tem
de estarmos a encontrar novas respostas em destinos. O nosso interior, a nossa baixa densidade hoje, tem exemplos extraordinários de crescimento. Vou ter que terminar o Expresso da Meia-Noite. Não sei se o João Duque ficou um bocadinho mais convencido, deixou aqui os seus bons argumentos. É um tema que seguramente nos vai continuar a apaixonar em muitas discussões. O turismo, que é um dos grandes motores da economia portuguesa, mas uma área com quase todos os portugueses de vez em quando também se irritam por ter um crescimento muito rápido, e depois os economistas discutem naturalmente a sua dependência ou não dependência excessiva na economia nacional. Termina aqui então o Expresso da Meia-Noite, feito em direto, aliás gravado na BTL, no espaço da região de turismo do Algarve, a feira de turismo que vai decorrer ainda nos próximos dias em Lisboa e que bateu uma vez mais todos os recordes, incluindo o da Web Summit. Boa noite e até para a semana. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.